agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. 17:1 está no ar. Esporte em debate. Até às 19 horas, muita informação e debate. E você participa do Fala Galera. Entre Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek, qual o jogador mais importante no Guarani? E para os pontepretanos, quem você escalaria nos lugares de Fábio Sanches, contundido, e Luiz Felipe, terceiro cartão, no jogo de sexta-feira amanhã contra o Mirassol? Vou repetir calmamente para você participar. Entre Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek, qual o jogador mais importante do Guarani? Para pontepretanos, quem você escalaria nos lugares de Fábio Sanches, contundido, e Luiz Felipe, terceiro cartão amarelo, contra o Mirassol? Partida marcada para amanhã. Jogo marcado para as 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, que todos os dias nos dá o prazer da audiência, nosso sempre muito obrigado. E nesse dia 21 de setembro é comemorado o Dia do Radialista. Fica aqui, na abertura do programa, os meus parabéns a todos os radialistas, meus companheiros de trabalho, meus amigos, seja quem for o radialista nesse dia, o meu parabéns, esse dia importante para a nossa classe. Vamos ao Fala Galera. Entre Bruninho, Bruno José, João Victor e Derek, qual é o jogador mais importante? Para mim, Bruno José. Quase no mesmo patamar que o Bruninho, mas para mim, entre os quatro, Bruno José é o mais importante. Quem você escalaria nos lugares de Fábio Sanches e Luiz Felipe? Na lateral direita, o Everton, e na zaga, Tomás Caíque. Batista. E você participa também. 17h04, o nosso WhatsApp 971021493. 971021493. Pautas do Guarani no programa de hoje. Matheus Bueno fala sobre o sentimento do primeiro gol com a camisa do Guarani. Matheus Bueno comenta a importância da vitória contra o Tombense. Guarani tem 71% de chances de acesso à elite do Brasileiro. Líder Vitória tem 84%, Sport 64% e o Novo Horizontino 50%. Líder do segundo turno, Guarani defende sequência invicta como visitante. A última derrota como visitante foi no dia 3 de julho contra o Botafogo em Ribeirão Preto. 15ª rodada. Desde então, foram 3 vitórias. ABC, Avaí
e Chapecoense. E 3 empates, Criciúma, Ituano e Sampaio Correia. Matheus Ludic, Lima e Renanzinho retornam de empréstimo, mas não devem ser aproveitados pelo técnico Humberto Louser. Em votação popular, Bruno José foi eleito jogador do mês de agosto da Série B. E destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria abre negociação com o Atlético por compra de Bruninho. Saiba os detalhes acessando o portal. Pautas da Ponte Preta. Ele é o projeto duelo contra o Mirassol. Jogador deixa recado de força a Júnior Tavares. Souza passa por exame e recebe aval para jogar sexta-feira contra o Mirassol. O meia sentiu desconforto muscular contra o Vila Nova. Parceria com o novo patrocinador vai render 1,2 milhão aos cofres da Macaca, com um contrato até o final de 2024. O clube usará aproximadamente R$90 mil do valor para auxiliar Júnior Tavares na cirurgia para a retirada do tumor no cérebro. Ponte finalizou nesta quinta-feira a preparação para o duelo contra o Mirassol. Fábio Sanches no DM. Luiz Felipe suspenso. Desfalcam a Ponte Preta. Ser Ponte, torcida organizada da Macaca, anuncia ruptura com a diretoria executiva da Ponte Preta, dirigida pelo presidente Marco Eberlin. Abre aspas. Não iremos mais pactuar com as atitudes tomadas pela atual gestão da Ponte Preta. A partir de hoje, voltaremos a caminhar com as nossas próprias pernas. Fecha aspas. Destaque da Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. Diretoria faz promoção e Kaique França convoca a torcida contra o Mirassol. Tem também as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma notícia para colocar a opinião. Notícia 1. Governo e CBF assinam um acordo para monitorar torcedores que frequentam estádios. Proposta prevê registros de CPF, foto e telefone de torcedores e tem o objetivo de combater violência e cambistas. Adesão pelos clubes é opcional. Em pronunciamento, o vice do Flamengo, Marcos Braz, diz que foi ameaçado ao lado da filha em shopping. Dirigente garante que fica no Flamengo das suas razões para a falta na Câmara dos Vereadores e afirma não se lembrar dos detalhes da briga. Notícia 3. Santos consegue efeito suspensivo e poderá ter torcida contra o Vasco na Vila Belmiro. Decisão do STJD valerá até que recurso apresentado pelo Peixe seja julgado. São notícias, pautas importantes, mas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das notícias e coloca a sua opinião. 17:09, rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br.
Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem nós tivemos a realização de partidas. No Morumbi, o São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2-1. No Maracanã, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0. Goiás e Flamengo empataram por 0-0. Hoje, 7 da noite, em São Januário, tem Vasco e Coritiba. 7h30, Atlético Paranaense Internacional. 9h30, Grêmio e Palmeiras. Amanhã, 8 da noite, tem Corinthians e Botafogo. E no sábado, às 21 horas, jogam Atlético Mineiro e Cuiabá. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada tem prosseguimento amanhã, 7 da noite com Ponte Preta e Mirassol. 9h30, Atlético Goianiense e Criciúma. No mesmo horário, Ituano e Vitória. No sábado, 5 da tarde, Chapecoense e Ceará. No mesmo horário, CRB e Guarani. Às 18 horas, Tombense e Botafogo. 9h45, Sport e Londrina. Na segunda-feira, 18h30, jogam Avaí e Juventude. E às 9 da noite, Novo Horizontino e ABC.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17 horas e 15 minutos em Campinas. Mande para cá sua participação. 971021493. 971021493. Boa tarde, Batista e time Bandeirantes. Das 10 partidas que restam ao Guarani, essa sequência: CRB, Novo Horizontino, Vila Nova e Vitória. É a sequência mais difícil? Pergunta Marcelo Rio Claro. Abraço para você, Marcelo. Um abraço para todos aí em Rio Claro. E aí, CH, qual a sua opinião? CRB, Novo Horizontino, Vila Nova e Vitória. Todos times com chances de conseguir o acesso, consequentemente. Confrontos diretos em CH. Tá respondida a pergunta. Sem dúvida é a mais difícil das sequências. Só que eu quero observar que o Guarani está muito pronto. Está com moral, está com confiança, o time está encaixado. Então, se existe um momento onde o Guarani pode encarar de frente todos esses desafios, é esse o momento. Então está respondido. É uma sequência muito difícil para o Guarani. Boa tarde, Batista. Ouvinte assinou Denis Henrique. Batista, boa tarde. Ontem um ouvinte comentou da entrada das crianças com os jogadores. Você ia ver qual era o contato para cadastro. Você conseguiu? Denis Henrique. Não consegui, Denis. Ainda estou atrás dessa informação. Vamos ver se eu consigo hoje, né? Até o finalzinho do programa. E aí eu informo, sim, aqui, né? Não só para o ouvinte que perguntou, para você, mas para todos que têm o interesse de levar o mascotinho. Boa tarde, ouvi dizer que tem time tentando sair da zona de rebaixamento. É verdade isso? Abraços, Marcelo. Um abraço para você, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Ligando para fazer a adesão do sócio campeão. Telefone temporariamente fora de serviço. Olha, amigo, é o seguinte, você pode entrar no site, né? novosociocampeão.com.br. Creio que fica mais fácil para você fazer a adesão. O Guarani está fazendo uma grande campanha e o objetivo é chegar a 10 mil. Mas não poderia acontecer isso, né? O telefone tinha que estar... pode ser que o problema também não seja do Guarani, e sim da companhia que presta serviço. A questão da linha e etc. Se for um telefone fixo. Se for o celular, aí não tem nem desculpa para isso, né? Então, pessoal, o objetivo é nobre, né? Atingir 10 mil sócios torcedores. Mas tem que ficar ligado nisso. Tem que facilitar o serviço para aquele que quer aderir ao sócio campeão, tá bom? Parabéns a todos vocês da Band. Beijos, Marisa. Muito obrigado, Marisa. Beijos para você também. E aqui, ó, João Marcos de Luca, grande advogado. Tá dizendo aqui, parabéns, meu grande amigo Carlos Batista, pelo dia do radialista. Abraços a toda a equipe. Muito obrigado, João Marcos de Luca. Recebi inúmeras mensagens hoje, parabenizando pelo dia do radialista. E eu comemoro o dia do radialista exatamente hoje. Esse é o verdadeiro dia do radialista. Dia 21 de setembro de 1943, o então presidente Getúlio Vargas sancionou a lei criando a profissão de radialista. Até então não existia a profissão. E aí foi criada então a profissão de radialista. Essa é a minha profissão. Eu tenho um carimbo na carteira profissional, carimbo do Ministério do Trabalho de São Paulo. Levei a carteira lá para carimbar e o Ministério do Trabalho de São Paulo bateu um carimbo onde tem um número de radialista.
Então eu sou radialista de profissão e comemoro no dia 21. E por que eu estou dizendo isso? Porque em 2006, o então presidente Lula sancionou uma lei mudando a data do Dia do Radialista, que já vinha sendo comemorada desde 1943, dia 21 de setembro para 7 de novembro. E o motivo qual era? Pela mudança. Porque 7 de novembro era o aniversário do cantor e radialista também Ari Barroso. Então, para homenagear o Ari Barroso, mudaram a data do Dia do Radialista. Só que eu não mudei. Eu me recuso a comemorar a data do dia 7 de novembro como a data do radialista. Não tem sentido um negócio desse. Quando foi criada a profissão, estabeleceu-se aquele dia, o Dia do Radialista. Aí veio um deputado lá, não sei das quantas, talvez fã do Ari Barroso ou coisa parecida com isso. Ah, vou mudar isso aqui. Não tinha quase nada para fazer, né? O Brasil não tem muitos problemas, contém ironia no meu comentário. E aí, então vou mudar a data do radialista aqui, passando para o cara que eu tenho admiração no dia do aniversário dele, Ari Barroso. Nada contra o Ari Barroso. Foi um grande radialista, compositor, cantor. O cara tem muitos méritos. Nada a ver ser contra o Ari Barroso. Muito ao contrário, um cara que merece todo tipo de homenagem. Agora, mudar o dia do radialista, não, Aí vai lá o presidente, nem leu o que é que estava escrito lá, né? Assinou lá, que é normalmente o que ele faz, assinou e sancionou, portanto, a lei mudando o dia do radialista. Eu me recuso no dia 7 de novembro. Comemoro hoje, no dia 21 de setembro, o verdadeiro dia do radialista. Muito obrigado para todas as homenagens que encaminham aqui para a gente hoje, no verdadeiro dia do radialista. 17 horas e 22 minutos em Campinas. Eu tenho um recado importante para você. Para tudo. Para tudo por quê? Para tudo agora para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1. É a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Parabéns pro dia do radialista. Não assinou a mensagem? Manda o nominho aí. Final do telefone 0197. Muito obrigado. Boa tarde, Batista. Hoje tem promoção de ingresso. O jogo é amanhã. Rádio Bandeirantes. Olha, é o seguinte. Nós fizemos a promoção do ingresso ontem. E por que ontem e não hoje? Pelo seguinte. A Ponte está fazendo uma promoção de ingressos. A expectativa é de uma demanda grande. E então a Ponte pediu que antecipássemos um dia a lista, a relação de torcedores sorteados. Então ficou combinado que mandaríamos hoje às 11 da manhã, e isso foi feito, né? Hoje, 11 da manhã, foi encaminhado lá para o departamento de marketing a relação com os 10 ganhadores. Então foi ontem, tá, amigo? Ontem nós sorteamos 10 ingressos. E por falar em Ponte Preta, vamos falar da Macaca, chegando no ar da Bandeirantes. Vamos falar da Ponte por ordem de jogo do final de semana. A Ponte joga na sexta e o Guarani no sábado. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir.
Batista, ouvintes do Esporte em Debate, informações agora da Ponte Preta. Macaca volta a campo amanhã, 19h, joga no estádio Moisés Zucarelli contra a equipe do Mirassol, em mais um jogo importante para a Ponte no campeonato, né, Batista? Aliás, as próximas 10 partidas serão decisões para a Ponte nesta luta contra o rebaixamento, contra a parte de baixo da tabela. Para o jogo de amanhã, o técnico Pintado, mais uma vez, vai ter que fazer alterações no time. Tá difícil repetir a escalação da Ponte, né? O Luiz Felipe está suspenso, vai cumprir suspensão automática por 3 cartões amarelos. E também o Fábio Sanches, que está entregue ao departamento médico, estão fora. Ponte finalizou nesta quinta-feira a preparação para o duelo contra o Mirassol. Quem era dúvida, mas está liberado, é o Souza. Souza passou por exames e recebeu o aval para jogar amanhã. Ele sentiu um desconforto muscular contra o Vila Nova, inclusive foi substituído naquela partida, mas ele, Souza, está de volta ao time. O Eliel, artilheiro da Ponte nas últimas partidas, os 3 últimos gols da Ponte Preta na Série B foram marcados pelo Eliel. Ele projeta um duelo difícil amanhã contra o Mirassol, jogando no Majestoso. Como eu falei, é uma equipe bastante forte, tá ali em cima ali, brigando, mas vamos impor nosso jogo. Acho que o último jogo nosso mostrou que a gente tem totais condições de chegar ali em cima ali, de brigar lá em cima e garantir esses 3 pontos, né, que vai ser bem importante pra gente aí na sequência da Série B. Lembrando, Batista, que pro jogo de amanhã tem promoção pro torcedor ponte pretano, hein? Aquele que for com a camisa da Macaca vai pagar meia entrada, tanto na geral quanto na arquibancada, R$10 o ingresso meia entrada para o torcedor que estiver utilizando a camisa da Ponte Preta. Também o sócio torcedor do TC10 poderá levar um convidado, né? Poderá aí levar um convidado, levar um torcedor a mais. A expectativa é de casa cheia. A expectativa é que muitos torcedores estejam no Moisés Zucarelli para ajudar a Ponte Preta nesta partida difícil contra o Mirassol. A Ponte que tem novo parceiro, né? Um parceiro novo patrocinador, vai render aí mais de R$1.200.000 aos cofres da Macaca, o contrato até o final de 2024. Parte desse valor será usado na cirurgia do Júnior Tavares para a retirada lá do tumor no cérebro, aquele problema grave, sério do Júnior Tavares. O Eliel, inclusive, falou sobre essa situação do Júnior Tavares e deu um recado de força ao jogador ao lateral esquerdo. Vamos ouvir aí as palavras do Eliel. Sim, o Tavares é um cara querido no elenco, um cara engraçado. É um momento delicado, mas estamos aqui para mostrar todo o nosso apoio por ele. Vamos entrar em campo, jogar por ele, mostrar nossa força, que ele merece sair dessa com as totais condições melhor. E estamos em orações aqui por ele. Torcedor ponte pretano, convido você a visitar o portal Carlos Batista. Lá você tem mais informações sobre a promoção de ingressos para o jogo de amanhã e também uma convocação do Kaique França, convocando o torcedor para comparecer ao Majestoso amanhã na partida contra o Mirassol. É a Ponte Preta que quer vencer para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela de classificação deste Campeonato Brasileiro da Série B, desta fuga contra o rebaixamento. Falamos da Ponte, aqui no Esporte em Debate. 17h28 em Campinas. Você tem muitos motivos para escolher a Uesco, sabia? E um dos bons motivos é a nova esmerilhadeira Brushless WS29 01.9. A escolha ideal para o seu dia a dia. Como o nome já diz, ela vem com motor brushless, que é sem escovas, mais eficiente, autônomo e duradouro. Ela possui sistema antitravamento, desligamento por sobrecarga e proteção de religamento, proporcionando ainda mais segurança no trabalho, com proteção de aperto rápido, 8.500 RPM e discos de 125 milímetros. Ela é a eficiência nas suas mãos. E sabe o que mais? A WS2901.9 faz parte da linha One for All, da Uesco, que permite a troca de baterias entre todas as ferramentas 18 volts da marca. Ou seja,
ainda mais versatilidade para você. Garanta já a sua. Entre para o nosso mundo. O mundo UESCO. UESCO. 10 anos construindo com você. Bandeirantes! 17h30, ouvinte participando conosco. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batistão e amigos da Band, aqui é Luiz Alatorre, Bugrino, respondendo a pergunta do dia. O jogador mais importante do Guarani, na minha opinião, é o Bruno José, mas muito mais do que isso. Ontem o Tigrão fez um comentário que eu achei, aliás, como todos os comentários do Tigrão, foi preciso e perfeito. Salário em dia, gramado perfeito, iluminação perfeita, torcida indo ao estádio, tudo junto é o melhor do Guarani. Um abraço. Abraço, mais um. Alô, Batistão. Sim. Júnior de Souzas. Boa tarde a todos. Bom, com relação à pergunta do dia a respeito do Guarani, não tem a menor dúvida que Bruno José ele dá uma sustentação tanto ofensiva quanto defensiva. Muitas vezes ele está lá atrás, lá, fazendo as vezes do Diogo Matheus. E fazendo o gol e ajudando, dando assistência lá na frente. Bruno José, um abraço. Abraço, muito obrigado. Atenção, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. E tudo o que há de melhor no mercado de acabamento para deixar aí a sua casa mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento, viu? Para atender aí a sua necessidade. Então é o seguinte, olha, a Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada e tem também frota própria para realizar a sua entrega com muito mais rapidez, eficiência e segurança. Aeropisos, 3 lojas em Campinas, na região do Ouro Verde, Rua Federico Renganesco, número 13, Jardim Cristina. Mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. E no Satélite Íris. Alô, Satélite Íris. Aí na Avenida John Boy do Lope, número 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Então siga o Instagram, @Aeropisos. Ou entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área. 19, o código de área, e o número 983150091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. Bom, CH, você até já opinou aí com relação àqueles que devem substituir os jogadores que vão desfalcar a macaca. Mas vamos aprofundar um pouco mais, né? O Kaique França, naturalmente, será aí o escolhido para a vaga do Fábio Sanches. Apesar que tem o Edson também, só que o Edson nem sequer viajou. E a Ponte também não justificou o motivo, né? Porque que ele não foi para Goiânia no jogo contra o Vila Nova. Não estava no banco. Então tudo leva a crer de que o Kaique França, aliás, o Tomás Kaique, será o substituto. Na lateral direita, acredito que não tenha segredo também, né? Deve ser o Everton, apesar de que o Mailton treinou a semana toda. Mas também não viajou para Goiânia porque estava com desconforto. Agora, vamos ver esse time aí do meio campo para frente. Como é que o Pintado vai montar? Ele tem várias opções. Pintado não pode reclamar que não tem opções, ele tem várias opções para montar um time competente, porque o único resultado que interessa para a Macaca tem que parar de empatar no campeonato, porque patina
sai um pouquinho do lugar, mas não dá uma distanciada, né? Até na última rodada o empate foi bom porque a Ponte ampliou de 5 para 6 pontos a diferença para o Z4. Claro que a rodada ajudou também porque a Chape perdeu. Mas e aí, CH, como é que o Pintado vai montar esse time competente para vencer o jogo? Só um recorte dos últimos 5 jogos dos dois times que se enfrentam amanhã, Ponte e Mirassol. O Mirassol dos últimos 5 jogos perdeu 3, ganhou 1 e empatou outro. Dos últimos 5 jogos da Ponte, a Ponte empatou 3, venceu 1 e perdeu o derby. Bom, em relação ao momento, a necessidade de vitória para os dois times, né? A Ponte leva, na minha modesta opinião, uma vantagem porque joga em casa. Teoricamente, é mais forte porque joga em casa. Eu espero, e eu acho que esse é o segredo do jogo, que a montagem do meio-campo seja uma montagem coerente. E explico. O Leonaldi, e essa é a discussão, porque o Filipinho virou titular desse time, e o Souza vai começar o jogo. Se ele, no outro jogo, começou, né, a partida, treinou a semana toda, vai repetir a escalação. Não tem por que o Souza não começar o jogo. A discussão é quem joga, Leonaldi ou Ramon Carvalho. Eu escalaria o Ramon Carvalho. É só olhar o futebol do time no segundo tempo, na última partida, e do primeiro tempo, quando o Leonaldi estava no campo. Tenho respeito pelo Léo, pelo Amaralzinho, mas nesse momento eles não merecem a titularidade, eles têm que ficar de fora. Então o meu meio-campo seria Felipinho, Ramon Carvalho e Souza. Eu acho que 2 também devem jogar, eu acho que é mais do que coerente a escalação de começo do Eliel e também do Gé. Agora, esse é o maior dos problemas ou a maior dúvida. Talvez na cabeça do Pintado não esteja nenhum tipo de interrogação. Eu começaria o jogo com o Paulo Baia. Aí vem a pergunta, e hoje levantado pelo Gleger, e é verdade. No conceito do Pintado, o Paulo Baia está funcionando mais como meia por dentro do que um cara na extrema. Dependendo também da estratégia, do adversário, isso muda a cada partida. O Paulo Baia tanto joga pelo extremo, como se fosse um ponta, e também por dentro, não é? Então resta saber se será o Paulo Baia. Pode não ser, porque tem uma rapaziada aí que está treinando e a gente não está assistindo, esses que chegaram por último aí. Então, desses que eu falei, eu tenho quase que certeza que eles vão jogar. Na lateral direita vai ser o Everton. Por quê? Porque o Mailton não viajou no último jogo, estava com um incômodo, e nas mãos do Pintado ele tem utilizado o Mailton, e outros treinadores têm feito isso, mais na segunda linha. Então o reserva do Luiz Felipe é o Everton. Então deve jogar o Everton. Na zaga também acho que vai jogar o Kaique. Pelas substituições, pelo que está acontecendo, até acho que ele entrou no lugar do Fábio e foi bem na última partida contra o Vila. Deu conta do recado e teve bastante trabalho. Então a tendência é que ele jogue. Daí o resto não tem segredo, né? Matheus com Arthur, meio campo o Filipinho vai jogar, Souza vai jogar. Tem essa dúvida entre Leonaldi, que pode começar o jogo, ou começar com Ramon Carvalho. Na frente, eu começaria com o Paulo Baia. Não sei se o treinador vai fazer o mesmo. Já ficou muito claro para mim que ele não morre de amores pelo Paulo Baia, principalmente como atacante, né? Lembrem-se que o Paulo Baia jogou na última partida no lugar do Souza. Então a gente vai ter que aguardar. A melhor maneira é jogar Souza e Paulo Baia juntos. Sabe por quê? A bola parada do Paulo Baia é muito forte. Ele chuta de fora da área, característica que nenhum jogador desses todos que eu falei tem. Bate escanteio muito forte, muito bem. Então eu começaria o jogo com o Paulo Baia. Por alguma razão que eu desconheço, não sei se é treino, se é uma parte tática que o jogador acaba não cumprindo, determinado pelo Pintado, e ele acaba não realizando, mas o Paulo Baia, nas mãos do Pintado, virou uma peça de alternativa, não essencial e não de começo. Vamos ver como é que vai funcionar amanhã. Eu acho que tudo depende muito também, Batista,
das informações que o Pintado tem em relação ao Mirassol e como o Mirassol deve jogar. Eu acho que tem uma relação direta essa escolha desta única peça que me parece ser a grande dúvida. Pode até acontecer do Mailton jogar na segunda linha, como já aconteceu com o Pintado. Então jogar com o Felipinho, com o Ramon Carvalho ou com o Leonel de Souza, Mailton, Gé e Eliel. Ou Paulo Baia. Então, na verdade, a gente tem uma série de situações colocadas em dúvida, barra ou. O fato é que a gente não conhece ainda o time titular da Ponte. Me parece, e eu acho que essa é uma defesa muito interessante, é só analisar o comportamento do meio-campo da Ponte no segundo tempo. Eu escalaria esse meio-campo como daqui para frente o meio-campo titular. Elvis de começo? Não acredito. André de começo? Não acredito. Então é o Mailton ou Paulo Baia, a não ser que venha aí uma surpresa muito grande, mas acho pouco provável, Batista. E você, o que é que você acha? Mande para cá suas mensagens, 971021493. 17h41, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Berger. Boa tarde, CH. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual gol foi mais bonito? O do André ou do jogador do time lá de baixo? Né? Não tem que ficar no muro, em cima do muro, não. Tem que escolher qual que foi o mais bonito. Tá bom? Alexandre Centro, Ponte Pretão, da pele até o osso. Abraço, muito obrigado. E aí, o CH, sem ficar em cima do muro, hein, CH? Qual o gol mais bonito? Do André. Foi mais de longe, mais difícil, não é? Os dois foram maravilhosos. Plasticamente, os dois são parecidos, mas o mais difícil, no meu conceito, foi do André. Então, para escolher entre um, o outro, escolho o gol do André. Para mim, Bruninho foi o gol mais bonito. Um voleio clássico, né? Se tivesse, assim, que seguir uma cartilha, não existe cartilha de lances de jogo. Mas, se você observar o trabalho feito pelo Bebeto, inclusive, numa entrevista, revelou que ele era praticante de artes marciais. Então, esse lance, especificamente no futebol, chamado de voleio, ele vem das artes marciais. Joga o corpo no ar e dá, no caso da arte marcial, seria o chute, né? Seria o pontapé. No caso do futebol, também é o chute, mas para acertar a bola, que é muito mais difícil, que essa bola está em movimento e ela vem em movimento, então tem que ter uma sincronia espetacular no momento em que levanta o corpo, joga a perna para bater na bola. Então quem assim fez com perfeição esse lance foi o Bebeto. Bebeto que revelou que ele praticava artes marciais e aí facilitou, portanto, fazer esse lance. E o Bebeto, né, fez isso em eliminatórias de Copa, num jogo contra a Argentina. Então, realmente, se tiver que buscar um exemplo de como é um lance perfeito nesse lance, tem que ser a fotografia do Bebeto, o lance do Bebeto. E o lance do Bruninho foi muito parecido com o Bebeto. Então, ou seja, é absolutamente perfeito o voleio que o Bruninho deu. No caso do André, ele deu uma mistura ali, né? Você não consegue identificar, o gol foi bonito, foi um gol espetacular, mas você não consegue identificar se é uma bicicleta. A bicicleta não é, porque a bicicleta, ele teria que... O corpo dele teria que estar totalmente de costa para o gol. E quem é a excelência de bicicleta na história do futebol? Leônidas da Silva. Não foi um inventor, mas foi ele que assim, buscou a perfeição, a excelência na bicicleta. Então tem até uma foto do Leônidas no Pacaembu,
e o corpo dele está no ar, ele está de costa para o gol, corpo estirado no ar, e aí a perna pedalando, como se estivesse pedalando uma bicicleta, e uma das pernas batendo na bola. Essa é a bicicleta clássica. O voleio eu já descrevi aqui, né? A perfeição é do Bebeto. Então o lance do André não foi bicicleta, não foi voleio, e também pode ser classificado assim como uma puxeta, mas não foi totalmente uma puxeta nomenclatura utilizada para essa puxada que o jogador que assim está sem condições de bater na bola, e quem está nos acompanhando neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o Leônidas da Silva dando a bicicleta no Pacaembu. Essa é uma foto histórica, a bicicleta clássica. Então foi o André, o lance dele, protagonizado pelo André, foi uma mistura dessas três nomenclaturas: voleio, bicicleta e também puxeta. Então é por isso que, na minha visão e na minha opinião, o lance do Bruninho é muito mais bonito, porque é um lance clássico como manda realmente o figurino. E no caso da bicicleta, né, que o Leônidas da Silva consagrou, Leônidas da Silva que depois, mais tarde, também ele virou radialista. Então hoje também nós fazemos aqui homenagem ao Leônidas da Silva, trabalhou na Rádio Pan-Americana de São Paulo como radialista. E com relação ao André, o André me decepcionou profundamente. Lembro bem quando o nome dele surgiu para ser contratado, assinei embaixo. Falei, André é bom jogador, é artilheiro, jogador que tem o faro do gol e vai ajudar o time da Macaca. Fez esse gol aí de bicicleta, precisava desse gol, e aí depois nada mais. Andou contundido aí um período, e aí nas 2 partidas ele está no banco de reservas. Então eu esperava muito mais, né? Nós estamos vendo neste momento, quem está na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o gol do Bebeto contra a Argentina, eliminatórias da Copa. Cruzamento, a bola dá uma levantadinha, e aí o voleio do Bebeto. Gol maravilhoso, né? Espetacular, Bebeto metendo a bola na rede. Quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está acompanhando o lance. Então esperava muito mais do André, e o André decepcionou, pelo menos até agora. Pode ser que desencante, né? Faltando aí 10 rodadas, pode ser que aconteça, mas até agora esperava muito mais. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e também peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas tem uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. É da família Sato. O Sato pai é o Antônio Sato. E o Sato filho é o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui de Campinas e toda a nossa imensa região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se, saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Aroma das Ervas! Rádio Bandeirantes. 17h49, ouvinte participando, mensagem de ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde. De Itaquaral. Hoje
Parabenizo o Carlos Batista pelo dia do radialista. Um abraço. Você, Carlão, é um dos melhores, se não for o melhor radialista do Brasil. Abraço, parabéns, Denner Tacarau. Ô, Denner, muito obrigado pelas palavras, você me emociona. Que Deus te pague, ouvinte, um grande abraço, muito obrigado, mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde para todo o pessoal da rádio aí. Eu acompanho vocês desde a década de 80, quando eu ia lá na rádio pegar alguns ingressos para assistir o Guarani. Bom, vamos lá. Tirando a questão de torcer para a Ponte para o Guarani, eu creio que está faltando um pouco de coragem para vocês aí, em dizer que se for pelo aproveitamento de segundo turno, o Guarani, no mínimo, está alcançando a primeira divisão e a Ponte, infelizmente, está indo para a terceira divisão. Desculpe a sinceridade, tá bom? Opa, muito obrigado pela sua participação, ouvinte de longa data, hein? Desde a década de 80. Cheguei em Campinas em 1984. E aí, CH, tá faltando coragem para você afirmar que o Guarani vai subir e que a Ponte vai ser rebaixada? Eu não sou torcedor, eu sou radialista, jornalista, comentarista, repórter. Eu não tenho que entrar na onda de torcida. Faltam 10 jogos para todo mundo. Tem muita coisa para acontecer. Então, se você pegar aqui a tábua de classificação do campeonato, eu vou... Não deveria, mas vou fazer, em respeito ao ouvinte. E eu não concordo com o que ele está falando. Né? Não concordo, mas vou abrir aqui. O Vitória tem 52, o Guarani 50, o Sport 50, Novo Horizontino 48, Criciúma 48, Juventude 47 e Vila Nova 46. Eu vou parar por aí. Poderia colocar mais 3 aqui. Diante de um campeonato onde o líder tem 52 e o sétimo tem 46, com 6 pontos de diferença, dá para afirmar que alguém vai subir nesse momento? Desculpa, eu tenho responsabilidade, sou aqui um formador de opinião, trabalho na principal emissora de rádio do interior de São Paulo, eu não posso sair aqui me empolgando. Eu tenho que olhar o número, ver o desempenho do Guarani, que é muito bom, recomenda. A segunda parte do campeonato, o Guarani vai muito bem, mas eu não posso trabalhar com empolgação, eu tenho que trabalhar com razão. Eu não posso trazer o coração aqui, o desejo que eu tenho dos 2 times de Campinas. Eu queria que os 2 times de Campinas, um disputasse título, os 2 disputassem títulos, né? Na primeira e na segunda colocação, para irem o ano que vem, os 2 juntos para a Série A. Mas, infelizmente, por uma razão ou outra, ou por muitas razões, isso não é possível nesse momento. Agora, o Guarani está fazendo de tudo para que efetivamente alcance o objetivo. Mas, na minha opinião, falta alguma coisa. Não dá ainda para afirmar. Isso é prudência, não falta de coragem. E eu também, faço das palavras do CH as minhas. Além de ser um prefixo fortíssimo, que é a Bandeirantes, uma coisa é você falar em redes sociais, né? Falar no balcão, lá no boteco, lá na mesa de bar. Outra coisa é falar no microfone com um peso deste que tem a Bandeirantes. Ou na tela da Band, um programa que tem a força que tem o programa Os Donos da Bola. É muito diferente. E aí é o seguinte, outra coisa, essa Série B, isso não sou eu que estou dizendo. Todos estão falando, todos aqueles que trabalham no setor, e todo mundo está vendo. A Série B deste ano é a mais equilibrada de todos os tempos. Não tem como você afirmar. Primeiro que não tem um grandão, aquele que tem maior orçamento e, consequentemente, rasga de ponta a ponta a competição e sobe. Esse ano não tem isso. Está todo mundo no mesmo patamar. Tanto na ponta de cima, quanto na ponta de baixo. Então, afirmar prematuramente que um time vai subir ou que outro vai descer, me parece irresponsabilidade. E eu não vou fazer isso. Estou aqui desde 1984 e se tem uma coisa que eu prezo é a responsabilidade em cima daquilo que eu falo, né?
Então, não tenha dúvida que não é a questão de faltar coragem, até porque, no meu caso, graças a Deus, não tenho medo de nada. Eu tenho... O único medo que eu tenho é de sentir medo. Esse é o medo que eu tenho. De algum dia sentir medo de alguma coisa e ser impedido e não poder realizar aquilo que efetivamente eu preciso fazer. Se eu tivesse medo, eu não estaria hoje aqui, né? Eu saí do nada, saí do pó, às margens do rio Tibagi, para comandar uma emissora de rádio e de televisão do tamanho da Band aqui na região de Campinas. E com uma equipe, sempre tive assim, o cuidado de trabalhar com profissionais melhores do que eu. Ou, em outra hipótese, igual a mim. Nunca pior do que eu. Sempre dou liberdade para que todos possam falar, inclusive discordando daquilo que eu faço colocação. Então nós temos uma gama de opiniões e de profissionais renomados e que têm opinião firme e que todos têm liberdade de falar aquilo que eles querem falar. Então ninguém deixa de falar por falta de coragem. Claro, evidentemente, né, que ninguém vai sair acusando aqui sem ter provas ou vai falar uma coisa que seja um negócio que não tem condição, porque hoje a arma é o tal do processo. Existe processo para tudo. Inclusive eu próprio já fui processado uma enormidade, né? Graças a Deus tenho um advogado extremamente competente, um dos melhores do Brasil, Dr. Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. Advogado inteligente e de profundo conhecimento do direito. E acaba com isso, né, me privilegiando, porque ele vem com 100% de aproveitamento até hoje, não perdeu nenhum processo. Mas tudo é processo, né? Um não gosta de uma coisa que falou, é processo. O outro porque não sei o que lá, é processo. Então é tudo processo. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que se fala. Nem por isso vamos deixar de falar o que precisa ser dito, tá bom? Rápido intervalo, voltamos já, 17h57. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br.
Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5 mil, agora rumo aos 10 mil. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Dezoito horas e 1 minuto, aqui Esporte em Debate pela Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, tá tudo bem por aí, Batistão? Sim, por aqui está tudo bem, tá tudo Band. E por aí? Por aqui também, tá tudo bem, tá tudo Band. Um abraço a você, boa noite ao amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá para as pautas do Fala Galera, né? Entre Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek, qual o jogador mais importante do Guarani hoje? Ah, Batista, eu acho que o Bruninho. Eu acho que o Bruninho é um jogador importantíssimo. Não que os outros não tenham capacidade para isso também, mas no esquema, e é uma coisa que o Humberto Loser, depois da sua chegada, implantou no Guarani, trazendo o Bruninho para jogar por dentro, sem dúvida nenhuma, para mim aí foi o ponto-chave do encaixe da plataforma tática imposta pelo treinador. Então, para mim, o Bruninho é o jogador mais importante, né? E quem eu escalaria nos lugares de Fábio Sanches e Luiz Felipe na Macaca? Batista, eu escalaria o Tomás Kaique. Tomás Kaique entrou no jogo, aliás, entrou bem, né? O Fábio Sanches se machucou ali pelos 14 minutos do primeiro tempo. Ele entrou naquele jogo pesadíssimo, duríssimo jogo, e na minha opinião deu conta do recado. Foi bem o Tomás Kaique. Então, por esse aspecto, eu manteria no time titular. E para o lugar do Luiz Felipe, tem aquela questão do Mailton, né? Mas o Tigrão fala muito isso, e eu quero dizer que eu concordo. Que todas as vezes que o Mailton foi acionado para jogar de lateral, ele não foi bem. Sempre apareceu, né? Bem, jogando um futebol convincente, até criando oportunidades de gol, fazendo gols, inclusive o Mailton, foi jogando na segunda linha. Por esse aspecto, para o lugar do Luiz Felipe, eu escalaria o Everton. Acho que entrou na última partida, foi bem, né? Não comprometeu. O Luiz Felipe acabou sentindo ali, ele entrou, deu conta do recado. Ele é um jogador mais agudo, tem uma certa dificuldade na recomposição, mas vai muito bem à frente, chega. E um jogo que a Ponte precisa vencer, jogando no Majestoso, eu escalaria o Everton sem dúvida nenhuma, viu, Batistão? Ô, Gleger, além do Fala Galera aí, falando sobre os substitutos, monta o time da Ponte aí, né? Porque o Pintado tem várias opções.
Então não dá nem para ele reclamar que não tem opções para montar um time competente para enfrentar o Mirassol. Como é que você montaria o time da Ponte aí? Porque, naturalmente, até o lateral esquerdo tá tudo certo, né? Vai entrar aí o Tomás Kaique e na lateral direita provavelmente vai ser o Everton. Sim. Do meio campo pra frente, como é que você montaria a Ponte? Como eu montaria ou como eu acho que o Pintado vai montar? Como eu montaria, Como né? você montaria? Então vai. Meio de campo, Felipinho, Ramon Carvalho, Souza. E na frente, Gé, Eliel e Paulo Baia. Esse seria o time da Ponte para mim, com essa primeira linha citada por você, né? Que eu acho que vai ser isso mesmo. A minha única dúvida em relação à escalação daquilo que o Pintado tá imaginando é a presença do Ramon Carvalho. Ele pode dar uma alternativa aí de manter o Leonaldi, né? Mas eu acho que o Ramon foi muito bem no jogo. É um jogador mais agudo, é um jogador de mais mobilidade. Vive o melhor momento do que o Léo, por isso eu escalaria. E na frente, Batista, nós falávamos sobre isso hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band, que todas as vezes que o Pintado tem oportunidade de escalar o Paulo Baia para jogar de atacante, ele não escala, ele escolhe uma outra opção. E durante a partida, ele entra com o Paulo Baia numa função de meia ali por dentro, né? Não aberto, mas ali por dentro, para tentar o remate. Tanto é que na última partida lá contra o Vila Nova, o Souza, que estava jogando por ali, acabou sentindo e ele colocou o Paulo Baia. E teve mais uma ou duas oportunidades atrás, agora não me recordo, que ele fez a mesma coisa. Então é isso, eu acho que o pensamento do Pintado, em relação ao Paulo Baia, que ele é uma espécie de homem por dentro ali, de um meia que chega, que finaliza, que tem um bom remate de fora da área, mas eu não faria isso. Eu colocaria o Paulo Baia na vaga deixada ali por Polvidiero, que recebeu uma oportunidade, mas não foi bem. Ponto 10. Pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado e muito bem servido, viu? É sem miséria mesmo. É sem miséria mesmo. São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. Também tem pizza de sorvete. Tem bom atendimento e preço baixo, além do que ambiente agradável, o salão é climatizado, excelente local para você levar a família, para fazer a confraternização com o pessoal aí da indústria, do comércio, o local onde você trabalha. Pessoal do futebol, vai pro futebol depois, né? Faz aquele happy hour lá no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Anote aí o WhatsApp, 97410 6068. 97410 6068. Se o seu grupo for acima de 10 pessoas, você ganha um desconto especial. Esse desconto é oferecido pelo João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote aí o endereço, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Ouvinte no ar. Fala. Fala, Batista, boa tarde, tudo bem? O Bruno Guzmán aqui, boa tarde para todo mundo aí que está no programa hoje. Queria apenas parabenizar aí pelo Dia do Radialista. Você sabe a gratidão que eu tenho por você e obviamente que se estende a toda a sua equipe aí, que sempre me trataram tão bem, por ter me dado a primeira oportunidade de aparecer em TV, tocar na rádio, tocar na TV, né? Abriu muitas portas e sou sempre grato, conte sempre comigo. Um abraço a todos aí, ótimo programa e feliz Dia do Radialista para todos aí. Valeu, obrigado, sou fã de vocês. Muito obrigado, esse é um dos maiores guitarristas do Brasil. Bruno Guzmán, muito obrigado aí pelas palavras. Oi, CH, você me chamou
eu acabei não passando a palavra para você. Pois não, CH, pode falar, fala que eu discuto. Não tem problema, Batista. É em cima do que o Gleger, a gente debateu muito hoje na rádio e na tela da Band sobre essa coisa do Paulo Baia. E eu até queria colocar o Gleger nessa conversa. Foi uma coisa que eu pensei agora, quando ele estava comentando, e é verdade o que ele falou, da utilização do Paulo Baia, pelo menos pelo Pintado, em 2 ou 3 oportunidades, ele tem utilizado o Paulo Baia como uma espécie de meia, como se fosse, entre aspas, estou colocando isso aqui apenas num contexto para tentar fazer o exercício que eu desejo. Eu acho que é circunstancial, sabe por quê? Porque antes do Souza, a Ponte não tinha, fora o Elvis, não tinha um jogador da posição, correto? Então, eu acho que a colocação do Baia, naquele momento, por dentro, foi circunstancial. Com a realidade do Souza, eu acho que o jogo de amanhã vai mostrar muito disso. Eu tenho a impressão, e também espero, que o Pintado comece ou utilize o Paulo Baia na dele, que é um pouco mais avançado. Eu só queria fazer esse comentário, não é? Para a partida de amanhã, eu acho que ela vai explicar esse ponto que nós temos aqui, uma impressão / certeza, porque é assim que ele está utilizando, que para o Pintado o Paulo Baia é mais meia do que atacante. Eu tenho impressão, e amanhã o jogo vai, repito, explicar um pouco disso, que é circunstancial, mesmo porque o Elvis ainda não está pronto, não tem sido utilizado nos últimos jogos. Aliás, Elvis que está numa das publicações de rede social, não é, estampada pela Ponte para o jogo de amanhã. Como diria o profeta, vamos aguardar. Eu só queria fazer essa colocação, Batista. Ô Batista, se você me permite até, eu quero dizer que o CH está coberto de razão, mas assim, o CH, a gente, fazendo a leitura da última partida, o Elvis estava no banco, né? O Elvis estava no banco e quando o Souza sente ali, ele poderia ter tido essa leitura, não. O reserva imediato agora do Souza não é... o reserva do Elvis, por exemplo, era o Paulo Baia, porque nós tínhamos outra opção. Mas com o Souza, aí eu posso utilizar o Elvis aí... eu não me lembro agora com quanto tempo que o Souza acabou pedindo para sair e saiu com cãibras, né? Não me lembro agora. Mas o Elvis aguentaria, por exemplo, né, o jogo aí 20, 30 minutos do segundo tempo. Aguentaria. E ele vai e utiliza o Paulo Baia. Então, é uma discussão muito interessante e eu quero dizer que eu estou do seu lado, viu, CH? Porque eu acho que o Paulo Baia rende muito mais jogando pelo lado e acho que essa é a leitura que você está tendo também do que por dentro, mas não sei, né? Às vezes é o treinamento, no dia a dia, que o Pintado fez essa leitura, pô, esse cara por dentro aqui tem um bom arremate, tem uma bola parada legal, né? Eu coloco um jogador de um pouco mais de velocidade, eu ganho velocidade por dentro. Não sei, é uma leitura, né? Mas eu ainda acho, por tudo isso que a gente está vendo, que o Pintado ele tá com isso na cabeça. Sabe o que eu pensei, Gleger? Vê se você concorda comigo, Batistão também. Eu até acho, tudo isso é verdade, não é? Mas eu tenho a impressão que ele está preservando também um pouco o Elvis. Sabe, porque foi, e é verdade, a torcida, nós, foi uma quantidade muito grande de críticas. E o Elvis é um cara diferente. Eu acho que todo mundo concorda aqui que ele é um jogador tecnicamente indiscutível. A discussão é fisicamente, o momento dele. A discussão não é técnica, não é? Eu acho que isso todo mundo concorda. Então, um pouco também, Gleger, eu não tenho certeza absoluta, nós estamos aqui conjecturando um monte de possibilidades para entender por que ele não utiliza o Baia na dele, um pouco mais avançado, e utiliza por dentro. Pode ser também, Gleger, uma possibilidade aí de preservação até do Elvis. Não sei o que você acha. Ô, Gleger. Oi. Vamos virar um pouco o disco, né? Agora 18h13, vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino chegando no ar da Bandeirantes. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, partida do estádio Rei Pelé em Maceió contra o CRB, na 29ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro.
Guarani que vem numa boa sequência, né? São 5 partidas de invencibilidade, com 4 vitórias e um empate nesses 5 jogos. Guarani que pode terminar a rodada na liderança da Série B. Basta uma vitória sobre o CRB e um tropeço do Vitória, que vai recolocar o time campineiro novamente na primeira posição na tabela de classificação. Para o jogo do próximo sábado, Batista, o Guarani não terá o jogador Lucas Araújo como opção, né? Ele que foi titular na partida passada, já que o Matheus Barbosa estava suspenso, o Lucas Araújo recebeu o 3º cartão amarelo. Mas em compensação, 2 titulares voltam. O próprio Matheus Barbosa, após cumprir suspensão automática, e o goleiro Pegorari são os jogadores que estarão à disposição novamente do técnico Humberto Louser para a partida contra a equipe do CRB. O Matheus Bueno, primeiro volante, marcou no jogo contra a equipe do Tombense o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Ele fala sobre o sentimento de finalmente ter conquistado essa marca do primeiro gol. Vamos ouvir. É um sentimento de muita felicidade, tá? Fiquei muito feliz no momento, ainda mais pela fase que a gente está vivendo. Foi um gol muito importante para mim, foi um gol que eu, desde quando eu cheguei aqui, eu me cobrava assim que queria fazer um gol com a camisa do Guarani, e eu acho que esse gol saiu no momento certo. O Guarani tenta manter essa boa marca, né, Batista? Já são 5 partidas sem derrota no campeonato, com 4 vitórias. E também o Guarani defende uma sequência invicta como visitante, jogando fora de casa. A última derrota do Guarani foi no dia 3 de julho contra o Botafogo em Ribeirão Preto, lá na 15ª rodada, né? Um dos piores jogos do Guarani no campeonato. Mas de lá para cá foram 3 vitórias fora de casa contra ABC, Avaí e Chapecoense, e 3 empates contra Criciúma, Ituano e Sampaio Correia. Portanto, uma boa sequência do Guarani. Segundo os prognósticos, né, as possibilidades matemáticas de acesso, o Guarani tem hoje 71% de chances de acesso. Só tem menos que o líder Vitória, que tem 84%. Ainda no G4, o Sport tem 64% e o Novo Horizontino tem 50%, ou seja, o Guarani segue firme aí nessa possibilidade de acesso. E o Matheus Bueno falou também, Batista, sobre a importância da vitória contra o Tombense para essa sequência positiva do Guarani no campeonato. Essa vitória foi tão importante quanto as outras. A gente sabe dos nossos objetivos, a gente sabe muito bem o que a gente quer no campeonato. E assim, a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando, porque a gente vem de três vitórias seguidas e isso é muito importante para a gente conseguir nosso objetivo. A CBF alterou a data do próximo jogo do Guarani em casa nesta Série B. Partida contra o Novo Horizontino estava inicialmente marcada lá para o dia 1º do mês de outubro, um domingo às 13h45 da tarde, foi antecipado para o sábado, 30 de setembro, às 17 horas no Brinco. Então a alteração aí do jogo do Guarani contra o Novo Horizontino, o jogo seguinte, né, a próxima partida do Guarani jogando em casa nesta Série B. Em votação popular, Batista, o Bruno José foi eleito jogador do mês de agosto na Série B, hein? Tem sido importante, né? O Bruno José às vezes não aparece tanto para a torcida, mas faz um trabalho tático muito importante, além de dar assistências. Bruno José é muito importante para esse elenco do Guarani. Convido você, torcedor bugrino, a visitar o portal Carlos Batista. Lá você vai ter, além de todas as informações do Guarani, a matéria falando sobre a diretoria abrindo negociação com o Atlético pela compra do Bruninho. Todos os detalhes estão no portal Carlos Batista. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. 18h18 em Campinas. Quero falar agora da Nova Light. Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada, e economiza muita energia, viu? É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD ou câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio, grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas.
Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave. Altere o placar do seu negócio como um time campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h19. Vamos lá, ô Gregor, começo com você. Guarani pega o CRB, 5 da tarde, sábado. Guarani, inclusive, já viajou para Maceió. A relação Guarani nunca divulga, mas todos os jogadores viajaram. Aqueles que são os titulares e os que podem entrar. Então, força máxima contra a equipe do CRB. E esse jogo estará na tela da Band. A transmissão começa às 4h20, jogo às 5h, mas a transmissão começa mais cedo. Tem um programa antes do jogo de 40 minutos, é o pré-jogo, depois tem um intervalo inteligente e depois tem o pós-jogo com tudo que aconteceu na rodada. Vamos lá, ô Gleger, a sua expectativa para o jogo lá em Maceió. Bom, primeiro, antes é importante dizer, né, eu quando atleta, eu adorava viajar 2 dias antes, principalmente quando a viagem é longa, Nordeste, né? E aí tem o clima também, tudo bem que aqui tá um calor, tá uma barbaridade que tá bem parecido com lá de cima, mas é importante a adaptação, é importante por quê? Porque o Guarani provavelmente deve ter viajado hoje, amanhã vai treinar lá, creio eu, né, que no horário próximo ao horário do jogo, até para adaptação, né, e se preparar para a partida no sábado. É importante isso. É importante porque você já vai adaptando os caras, já vai o cara, né, jogador, ele costuma descer ali na recepção do hotel. Na minha época eu ficava lendo o jornal, já vendo as reportagens, assistindo o programa de televisão já para ver o que o adversário está preparando. É importante isso. É importante você chegar 2 dias antes. Claro que isso não é o motivo porque o time ganha ou perde o jogo. Lógico que não. Mas é importante você adquirir quanto mais informação, quanto mais você tiver de informação do time adversário, é importante. Então, que legal a diretoria do Guarani, essa logística, viajar 2 dias antes, treinar um dia antes na cidade, no local onde vai ser o jogo. Então é importante. Para mim, Batista, Guarani é favorito. Guarani vai para Maceió enfrentar o CRB como favorito para o jogo. E favorito que eu digo é de vitória. Guarani tem time para vencer o CRB. Tem time para isso. Ponto. Claro que vai depender de uma série de circunstâncias, como que vai estar o time, né? O que preparou de estratégia o Humberto, né? Tem jogador que às vezes não está num dia legal. Isso aí é outra coisa. Agora, se o Guarani tiver empenhado, concentrado, né, e da mesma forma com que tem feito aí nas últimas partidas, o Guarani para mim é favorito. Vai voltar para Campinas com os 3 pontos. Mas é claro, vai enfrentar um time cascudo, tem o Daniel Paulista do outro lado, né, que conhece o Guarani, que conhece alguns jogadores. Então o jogo vai ser difícil como todo o jogo da Série B, como foi difícil, por exemplo, o jogo do Tombense, que o Guarani facilitou o jogo. Não é porque o Tombense não jogou não, tá? O Guarani, com toda a sua competência, facilitou a partida. Fez 3-0, criou inúmeras oportunidades, mas aí é a competência do time. O time que está concentrado, está empenhado, está fazendo tudo aquilo que foi determinado durante a semana na pré-eleição e foi executado dentro do campo. Então é isso que tem que ser feito. Para mim, o Guarani ele não tem 71% de chance de acesso à toa. É o que os caras estão fazendo dentro de campo. Então eu acho que, claro, tem o retorno do Barbosa, que é um jogador importantíssimo no esquema do Humberto. Tem o retorno do Pegorari, que para mim é um dos pilares desse time, né? O goleiro Pegorari está voltando ao time. O Douglas foi muito bem na última partida, merece todo o mérito, mas o titular é o Pegorari e você jogar com o seu titular é importante. Até pelaquela questão dos pés, né?
que o Pegoraro é um goleiro que, se deixar, ele arma o time lá de trás, e isso é fato, é realidade, e a gente tem visto isso. O Pegoraro tem melhorado a cada dia nessa questão, e hoje o goleiro, se não jogar com o pé, tem muitos treinadores aí que deixa para trás, contrata um outro, mas o goleiro precisa jogar com os pés. E o Pegoraro tem essa qualidade, tem essa característica. Retorna ao time, o Barbosa junto ao lado ali do Bueno, voltando ao time também. Então o Guarani com força máxima, como você disse. E outro detalhe que é importante, Batista, é você levar todo mundo mesmo, é deixar todo mundo à disposição. Porque quando tem um acesso, quando tem um título, não é só os 11 que venceram, né? É o elenco em si. Então é importante você estar valorizando, e o Humberto sabe muito bem disso, baita de um treinador. E repito, para mim, para finalizar o meu comentário, Guarani é favorito, força máxima e vai ganhar do CRB. E o jogador do Guarani que o Daniel Paulista, técnico do CRB, mais conhece é o Bruninho. Estava com ele no CRB ano passado. De resto, tem aí o Diogo Matheus e talvez o Bruno José, né? O Regis também, né? O Regis também trabalhou com ele, né? O Regis também. E ao contrário, tem conhecimento de algum jogador que tenha trabalhado com o Humberto Louser? Anselmo Ramon? Anselmo Ramon trabalhou. Anselmo Ramon subiu, inclusive, né? Lembra naquela cavadinha na Chapecoense? Foi isso, né? Foi o Anselmo Ramon, era ele mesmo. Foi o Anselmo Ramon. É isso aí. CH tem algum conhecimento, algum jogador que tenha trabalhado com o Humberto Louser? Além do Anselmo Ramon? Lembra de algum? Não, eu lembro do Anselmo Ramon, na Chape, aquele gol lá que, meu Deus do céu, matou muita gente no coração, né? Do jeito que ele bateu aquele pênalti. Não lembro não, acho que só o Anselmo Ramon. É porque o Humberto veio do CRB, né? Então, se o Daniel Paulista treinou o Guarani, o Humberto Louser montou o time do CRB. Então, quem que conhece mais? O Humberto Louser, o CRB, ou o Daniel Paulista, o Guarani? Batista, campeonato mudou muito. Sabe, esse fato de ter trabalhado... Por exemplo, se cruzar e vai cruzar o Guarani contra a Chapecoense, o Humberto foi campeão lá. Isso significa o quê? Quase nada, na minha opinião, né? Respeito ao contraditório. São momentos diferentes, situações diferentes. Por exemplo, o Guarani hoje, e muita coisa, são os mesmos jogadores, do Pivete para o Humberto. Mudou o quê? Mudou o jeito de pensar, a maneira de jogar, o clima dentro do clube, a confiança dos jogadores. Eu considero, não desprezo esse tipo de informação, mas eu não acho que é determinante. O que determina realmente é o momento vivido pelo time, o dia a dia do trabalho, as escolhas do treinador, a confiança dos jogadores, né? Os jogadores do Guarani, além de estarem confiantes, estão tomando as melhores decisões dentro do campo, ou errando menos do que erravam nesse mesmo campeonato na primeira parte. Agora, sabe, eu não vejo o favoritismo do Guarani. Eu vejo um momento melhor do Guarani do que do CRB. Eu vejo um time mais pronto e melhor qualificado do Guarani em relação ao CRB. Só que o CRB, quando joga em casa, é forte demais. Você não pode desconsiderar um time ou não levar em consideração o momento e o 6-0 que o CRB meteu no Vitória. Alguém discute a competência do Vitória, como não discute a competência do Guarani. Então, é muito do dia do jogo, do que for proposto, como os jogadores vão para a partida, a noite anterior, não é? O estado do gramado, a arbitragem. Olha quantas situações que podem atrapalhar o time A ou o time B. Então, tudo que a gente fala aqui, em termos teóricos, é muito bonito. Só que quando a bola rola, as coisas normalmente mudam. Normalmente. Agora, eu não discuto o momento do Guarani. O Guarani está pronto para ganhar o jogo do CRB. Vai ganhar? Eu não tenho a mínima ideia. Tem tudo para fazer uma grande partida. Agora, para vencer o jogo, depende de uma série de circunstâncias. Não é? Você gosta de falar, e é uma verdade,
O futebol é um jogo de erros. E se o Guarani errar mais naquela partida que o CRB? Pode jogar melhor e errar mais e perder o jogo. Pode acontecer, e tomara que não, e a gente está, infelizmente, vivendo com isso nas 3 divisões do Campeonato Brasileiro, um erro grotesco de arbitragem que pode determinar o vencedor ou não. Então, por isso que eu tomo muito cuidado, porque eu tenho a responsabilidade de dizer sobre o time do Guarani, sobre a Ponte, sobre o trabalho das duas equipes para o nosso cliente. Eu trato o nosso ouvinte como cliente. Como eu, nas minhas outras atividades, eu tenho muito respeito pelo meu principal patrimônio. O meu principal patrimônio é meu cliente. É isso que eu tenho de mais valoroso. E para cada ouvinte que nos dá o prazer da audiência, que manda mensagem, eu tenho o maior respeito possível dentro da minha capacidade. Eu tomo cuidado com isso. É por isso que eu prefiro, às vezes, dar um passo atrás e lidar com responsabilidade, e eu não estou discordando de ninguém. Eu estou dizendo como eu penso. No todo, eu acho que a partida é complicada, mas, repito, se tem um momento que o Guarani está próximo de mais uma vitória fora de casa contra um bom time como o CRB, o momento é agora. Mas nesse caso aqui, né, tem que levar em consideração, porque o Humberto Louser montou o time do CRB, foi campeão alagoano e estava lá até a 8ª rodada. Então, Humberto Louser tem profundo conhecimento do elenco do CRB. Diferente lá, né, a Chapecoense foi campeão lá em 2020. Agora, não. No caso do CRB foi esse ano. Ele foi campeão alagoano, montou o time para a disputa da Série B e estava lá até a 8ª rodada. Então, realmente... Mudou o treinador, Batista. Mudou o treinador. Muda a filosofia. Mas não muda o jogador, né? Mas são os mesmos jogadores? São os mesmos. CRB acho que contratou aí 3 ou 4 jogadores, é exemplo do Guarani na janela de transferências. Se você tem, eu não tenho essa informação. Então tá tudo certo. E também com relação à temperatura, neste momento, Campinas está mais quente do que Maceió. Neste momento, 18h31, Campinas, 28 graus. Maceió, 26 graus. Então, não há nem a questão da temperatura aí, né? Temperaturas muito parecidas. Campinas, estou dizendo nesse momento, pode ser que na hora do jogo, no sábado, esteja diferente. Mas, neste momento, as temperaturas muito parecidas. Oi? E a umidade relativa do ar é parecida ou não? Umidade relativa do ar. Chuva, nesse momento, né? Chuva 10%. Umidade relativa do ar 81%. Vento 10%. Estou falando com relação... Não, estou falando com relação a Maceió. Agora, com relação a Campinas. Temperatura neste momento 29 graus. Coisa impressionante, hein? Aqui está fresquinho aqui dentro do estúdio, mas lá fora 29 graus. Chuva 0%. Umidade relativa do ar. Enquanto Maceió tem 81%, Campinas 39%. E vento 11%. Sabe por que eu perguntei isso? Oi. Sabe por que eu perguntei sobre a umidade ou não? Pois não, pode falar. O Gleger, você está me ouvindo aí, né? Sim. A umidade relativa do ar alta interfere no desempenho do atleta ou não? Claro que sim. O desgaste é muito maior. Isso é fato. E era o que eu ia dizer, a hora que você perguntou, eu já detectei. Né? Porque o desgaste é maior, né? Você perde muito mais líquido. E a reposição, às vezes, você não consegue repor durante a partida, né, o que você perde. Então, tem sem dúvida nenhuma uma influência. E jogar no Nordeste, e eu joguei no Nordeste contra os times lá, e trabalhei no Nordeste também. Joguei 2 anos no Vitória, e joguei no Náutico 1 ano, em Recife. É extremamente...
Às vezes você liga e tem isso aí, viu, Batista? Ah, quanto tá aí? Ah, tá 30, aqui também tá 30. Mas lá o desgaste e a sensação é muito maior. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência. É referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar com a Renova Piscinas. Tem equipe, tem mão de obra especializada e também tem os materiais utilizados e os projetos. E é tudo de primeira qualidade, viu? Com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais lá no site renovapiscinas.com.br. A Renova, muito bem avaliada lá no Google. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscinas, pensou Renova Piscinas. Intervalo, voltamos já 18h35. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Mirassol às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. E no sábado, o Guarani encara o CRB às 17 horas no estádio Rei Pelé em Maceió. Acompanhe a melhor cobertura em FM 85,7 e AM 1170. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Grêmio e Palmeiras na noite desta quinta-feira, 9h30 da noite, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, em jogo válido pela 24ª rodada da competição. O provável Grêmio do técnico Renato Portaluppi, com Gabriel Grando no gol, João Pedro, Rodrigo, Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Vila Sante, Pepe e Natan, Cristaldo, João Pedro e a presença de Luizito Soares. Já o Palmeiras do técnico Abel Ferreira com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony. Apita o jogo Bruno Arleu de Araújo. O árbitro de vídeo será Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, árbitro FIFA de Minas Gerais. 9h30, a bola rola no sul do país. Tem Grêmio e Palmeiras. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18h40, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. E eu tenho um recado para você da Seara. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e é super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso. Sim, fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Bandeirantes! 18h41, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Os temas do dia, 2 minutinhos para você, Tigrão. Um abraço, boa noite. Um abraço, Batista, boa noite. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. No Fala Galera Alvinegro da Ponte, entre Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek, qual o jogador mais importante? Bruno José, gols decisivos e assistências decisivas. Quem você escalaria nos lugares de Fábio Sanches e Luiz Felipe? Tomás Kaique no lugar do Fábio Sanches e Mailton no lugar do Luiz Felipe. Batista, estive agora há pouco com o pessoal aí que te considera demais, né? Oswaldo Freire, por exemplo, da Sangoban Telha Norte, e ele te pediu para te mandar um recado, que está tudo muito bem encaminhado. Opa, sensacional, grande recado. E eu trago um recado para você também, Tigrão. Estive com o doutor João Marcos de Luca. Gosta muito dos seus comentários, né? Rasgou elogios e pediu para mandar um grande abraço para você. Grande João Marcos de Luca, conheço toda a família, né? Conheço toda a família Luquinha, que é nosso vizinho em Valinhos. João Marcos, conheço há muitos e muitos anos, grande bugrino, grande conhecedor de futebol e grande advogado. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou que administra imóveis e está precisando nesses imóveis de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial, automação industrial, diversas marcas e modelos com preço competitivo. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também, tá? E é o seguinte, olha, tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, a Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19
3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Lojas abertas de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 até às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Tigrão, você entrou um pouco mais tarde, por favor, aí resuma os dois times de Campinas. Parece que está tudo certo até a lateral esquerda do time da Ponte. Tomás Kaique, você já respondeu aí, como zagueiro e também o Everton como lateral direito. Como é que você monta o time da Ponte do meio campo para frente, hein, Tigrão? O CH e o Gleger já deram uma aula aí, já colocaram com muita propriedade a opinião deles. Eu não escalaria nem o Leonardo nem o Amaral no meio de campo. Não escalaria o Elvis também, porque obviamente não vai estar com a intensidade necessária, o que é uma pena, é tecnicamente o melhor jogador do elenco. Então eu montaria com o Ramon Carvalho, com o Filipinho, com o Souza, e traria o Paulo Baia no quarto homem, um misto, um dublê entre quarto homem de meio campo e terceiro atacante pelo lado esquerdo. Ele que gosta de fazer a diagonal e bater de direita, é o melhor chutador que a Ponte tem. E na frente, sem inventar muita moda, já me agradou mais a movimentação do Gé lá em Goiânia contra o Vila Nova. Eu escalaria Gé e, claro, ele é o cara que vem fazendo os gols. Todos os últimos gols da Ponte têm um nome, e o nome dos gols foram batizados de Eliel. Então, Gé e Eliel na frente, Paulo Baia fechando um quadrado no meio, com Felipinho, com Ramon Carvalho e com o Souza, que entrou muito bem e deu um outro patamar técnico no toque de bola do meio-campo da Ponte. E com relação ao Guarani, que pega o CRB, duas alterações no time em relação à última vitória bugrina e o fato do Humberto Louser conhecer muito bem o elenco do CRB, montou o time, foi campeão alagoano. É um handicap ou não? É um handicap para o Louser, como é um handicap também para o Daniel Paulista, que conhece 85% desse elenco do Guarani. Então o mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco. A briga lá vai ser muito forte, mas o Guarani, para mim, no momento, tem mais futebol. Acho que foi um acidente de percurso. Acho que foi um fato fora da curva, aquele 6-0. Pô, o Gleger tá comendo masca mais do que cabra, hein? Aquele 6-0... Deus do céu. E já tá tomando suco de uva também. É o seguinte, o Batista, aquele 6-0 do CRB em cima do Vitória, para mim, não estabelece nenhum parâmetro. É um resultado atípico. Então, um conhece o outro conhece um, mas o Guarani tem mais time e, para mim, é favorito, pelo menos antes da bola rolar, para ganhar o jogo. 18h47, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugra ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18 horas e 49 minutos em Campinas. E vamos aos temas que não têm ligação com os times de Campinas, mas que o comentarista vai escolher aqui, né, um tema para colocar hoje a opinião. Atenção, comentaristas. Tema 1. Governo e CBF assinam acordo para monitorar torcedores que frequentam estádios. Proposta prevê registro de CPF, foto e telefone de torcedores e tem o objetivo de combater a violência e também cambistas. Adesão pelos clubes é opcional. Notícia 2. Em pronunciamento, o vice do Flamengo, Marcos Braz, diz que foi ameaçado ao lado da filha em shopping. Dirigente garante que fica no Flamengo, dá suas razões para a falta na Câmara dos Vereadores e afirma não se lembrar dos detalhes da briga. Notícia 3. Santos consegue efeito suspensivo e poderá ter torcida contra o Vasco na Vila Belmiro. Decisão do STJD valerá até o recurso apresentado pelo Peixe que seja julgado. Começo com você, Gleger. Qual é o assunto que você escolhe? 1 minuto. Sobre o Santos Futebol Clube, que vive, na minha opinião, o momento mais delicado de toda a sua história, né? Um dos gigantes, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. O Santos de Pelé, então, dispensa todo e qualquer comentário. E num momento delicado como esse, se você não puder contar com o torcedor, você pode jogar uma pá de cal e enterrar. Não tem como. Então, que o jurídico do Santos possa conseguir lá no recurso, reverter toda essa situação. É claro que a Vila Belmiro é um dos campos referências em todo o mundo. Todo lugar do mundo conhece a Vila Belmiro. Então a gente espera que o torcedor se acalme, incentive seu time e que o Santos Futebol Clube possa sair dessa situação. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe? 1 minuto para você, Tigrão. Não, continua rendendo muito, não é, Batista? Essa questão do Marcos Braz, aí, o vice de futebol do Flamengo, né? Ele continua se postando de vítima. Eu acho que até um momento da abordagem ele foi vítima. Depois já é uma boa orientação de advogados de muita qualidade que estão tentando desviar. Agora, sair para a violência com 2 seguranças do lado, né, e chutando uma pessoa que estava no chão, também tira a razão de qualquer um. Então eu lamento profundamente que o noticiário do Flamengo, há 72 horas menos que isso, da decisão do campeonato, da Copa do Brasil, que é, para mim, o campeonato mais rentável, o segundo mais importante do Brasil, ao invés da gente estar discutindo aqui qual vai ser a estratégia do Sampaoli, qual time que ele vai botar em campo, se o Arrascaeta joga ou não joga, a gente continua dentro de um distrito policial falando de ocorrência policial. É impossível a coisa andar a contento com um clima desse dentro de um clube do tamanho do Flamengo, e eu lamento muito tudo isso. E o Arrascaeta foi liberado pelo departamento médico, está treinando e vai para o jogo contra o São Paulo domingo às 16h. E você, CH, qual é o tema que você escolhe?
Governo e CBF assinam um acordo para monitorar torcedores que frequentam estádios. Proposta prevê registro de CPF, foto e telefone de torcedores. E o objetivo é combater a violência. A adesão pelos clubes é opcional. Eu só fico pensando aqui, né? Em que mundo que esses caras estão? A CBF não consegue exigir qualidade do gramado dos times da Série A. Vai conseguir cadastrar torcedor, um por um, nesses estádios que na maioria não tem nenhuma estrutura? Esse mundo é um mundo que não existe, é o ideal, mas o possível está muito distante desse sonho, não é? Da CBF e do governo federal. Carlos Matosinho Itatiba, parabéns a todos pelo Dia dos Radialistas, em especial comemorado no dia de hoje. Pergunta: se a Ponte ganhar os 10 jogos, total de 63, subiria? Creio que sim. 65 é o número que os matemáticos trabalham. Mas eu acho que o quarto colocado deve subir com 62 ou 63. Difícil é ganhar os 10, né? Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados, e são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado, parceira com as marcas mais requisitadas do mercado. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Ouvinte no ar, mensagem de áudio, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Batista, aqui é o José do Taquaral, Bugrino. Tá vendo aí o Gleger falar que hoje o mais importante aí é o Bruninho? Ô Batista, estão esquecendo do Bruno José. Aquele gol do Bruninho só saiu por causa do Bruno José. O Bruno José tá jogando demais. O Bruno José ele cruza bem. Pode ver que ele leva a bola até quase saindo na linha de fundo ali, ele cruza perfeito. E tá jogando muito. Então eu acho que tá sendo mais importante o Guarani aí do que o Bruninho, é o Bruno José. Meu ponto de vista. Não sei o de vocês. Comenta isso aí. Já passamos pelo tema, mas vamos lá, 30 segundinhos, Gleger. Não, é só para dizer que eu concordo com o ouvinte que a jogada do Bruno José, e o Bruno José vem jogando um futebol convincente, é legal, mas precisa do Bruninho para arrematar, pô. Se não tem a qualidade que tem o Bruninho, que jogador que ia dar um voleio daquele e meter a bola na rede? Então eu concordo, cada um tem um modo de pensar, mas eu continuo com a minha tese. Bruninho, o jogador mais importante do Guarani. E agora na lata. Responde na lata. Neymar é o brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões. Quem é o segundo em Gleger, Zorzin? Messi. E você, Tigrão? Messi. E você, CH? Messi. Já eu dou a resposta. Os desempenhos de ontem do time misto do Flamengo contra o Goiás e do reserva do São Paulo contra o Fortaleza pode refletir e influenciar em algo para a final da Copa do Brasil em CH? Não. E você, Tigrão? Não. Ontem estava todo... Até reserva estava tirando o pé. E você? Decisão é outro cenário. E você, Gleger? Não. Eu sigo com você, Tigrão. Tite ou Jorge Jesus? Quem você contrataria para treinar o seu time? Pô, é fácil. Jorge Jesus. E você, Gleger? JJ. Você, CH? Jorge Jesus. Olha a resposta, Neymar, 43, e o segundo é Rivaldo, 31 gols. Kaká tem 30, Jardel 28 e o quinto é o Elber,
com 27 gols. Portanto, a resposta correta, Rivaldo. Valeu, Gleger, um abraço para você e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Valeu, CH, um abraço, até amanhã. Outro até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço, até amanhã. Foi rapidinho, mas foi boa, hein, Tigrão? Às vezes as rapidinhas também são boas. Às vezes dá até mais emoção. Um abraço, até amanhã. Um abraço a todos. Abraço a todos, muito obrigado. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 21 de setembro.